Glória a Deus. Abra a tua Bíblia junto com a minha. A minha versão é a corrigida, tá? Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Vamos de novo que eu acho que vocês esqueceram. Segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos fazer a leitura então. Diz assim: no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, que também é conhecido como Uzias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incensos no altar. 5. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, habitando numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, era o responsável pela casa e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias ou Uzias e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Azarias dormiu com seus pais e os sepultaram junto a eles na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Queridos, eu gosto tanto de ler e meditar na Bíblia. A Bíblia tem tantas histórias. Ela tem tantos exemplos. E uma coisa que chama atenção é quando chega aqui, você viu que fez um relato. Quem é Uzias? Quem foi Uzias, na verdade, né? Ou Azarias? E aqui, esse cronista, o escritor do livro dos reis, ele fez um breve relato sobre quem foi Uzias, os seus feitos, quem ele sucedeu e quem sucedeu ele. E se você pegar aqui, vai seguindo de rei em rei, contando essa história. Olha, ele foi um bom rei, ele foi um mau rei, ele fez tudo que desagradava ao Senhor, ele fez tudo que agradava ao Senhor. Ele seguiu os passos de Jeroboão, que foi um rei idólatra, ou ele seguiu os passos de Davi. E quando também eu vou em algum sepultamento, algum lugar, eu fico pensando, que resumo a gente pode fazer da vida dessa pessoa que está sendo aí sepultada? E até às vezes eu fico pensando, quando chegar a minha hora de ter o meu encontro com Cristo, que chegar o momento do meu sepultamento, o que será que vão falar, pastor Mateus, de mim? O Daniel, ele foi, meu pai pode falar, o Daniel foi um filho assim, assim, assado. A minha esposa pode dizer, olha, o Daniel, ele foi um marido assim, dessa forma, ele fez essas coisas. Os meus filhos vão ter alguma coisa para falar de mim. Os meus amigos também, se eu tiver amigos, glória a Deus eu tenho, né? E quero mantê-los. Os meus pastores, meus líderes, os meus liderados, alguém vai dizer algo acerca de mim. Porque a cada dia eu estou marcando a minha história. E aqui a gente leu o que escreveram a respeito de Uzias. E antes que a gente comece a desenrolar um pouquinho mais o que o Espírito Santo tem para nós hoje, eu quero que vocês assistam um vídeo que eu busquei, já com esse propósito, é de um filme. Daqui a pouquinho, depois que a gente assistir, eu dou mais detalhes da onde que é esse vídeo. Por favor, a mídia, aquele do filme, tá? As luzes, por favor. Preste bastante atenção. Você perdeu o time de basquete, trocou de esporte e continua sem time?
É triste até pra... Você perdeu o time de basquete, trocou de esporte e continua sem time? É triste até pra mim. Bom, Entendeu por que eu tô tão frustrado? Entendo mesmo. Esse ano eu tinha os jogadores, eu tinha a programação. Esse ia ser o nosso ano. Desculpa, você não tem que ouvir isso. John, se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque tá no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade tá ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Ou é Vencedores? É algo assim. Tivemos o privilégio de assistir no cinema. É um filme cristão, muito bom. Que às vezes a gente precisa de boas indicações, né? Ele está disponível no Prime Video. Para você que tem lá o Amazon Prime lá, você pode assisti-lo. É um filme muito bom para você assistir com a sua família e ser ministrado. Isso vem falando sobre identidade. É interessante que quando aquele homem no leito do hospital, ele estava cego por causa da diabetes e ele recebeu a visita ali por uma coincidência. Cristo preparou tudo aquilo e ele perguntou para o treinador, o personagem ali principal: quem é você? Ele falou: olha, eu sou o treinador de basquete, eu sou professor de história, mas se isso for tirado, eu sou um pai, eu sou um marido, mas se isso for tirado de você, eu sou branco, americano, homem, tá, isso não vai mudar, mas e se você não pudesse usar isso para te definir? O que mais? Tem mais alguma coisa? Eu sou cristão. Isso é importante para você? É muito importante. O que isso quer dizer? Que eu sigo Cristo. E isso é muito importante. Aí ele falou: não parece, porque você colocou no final da sua lista. Não tem nem argumentos para dizer, né? Não, mas eu não estava pensando nisso. E o que eu vou falar hoje não é necessariamente sobre identidade, mas está relacionado à identidade.
eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Então, desde pequenininho, eu já estava ali como a Gabi, como o Dani, como a Isa. Minha vida foi ali aos pés do Senhor. Então, eu tive o privilégio de, desde pequeno, já entender o chamado de Deus para a minha vida. Quando eu tinha 8 anos, 7 anos, eu era uma criança já com muita sede de Deus. E o Senhor enviava muitos profetas para falar comigo. E eu lembro inclusive de uma vez, tinha um profeta que ele era cego, ele era deficiente visual. E Deus usava ele em profecias de uma forma tremenda. Ele era de outra igreja, mas quando ele vinha até a nossa igreja para ministrar ou cultuar conosco, Deus usava ele de uma maneira especial. E muitas vezes, mais de uma vez, Deus usou a vida daquele homem que não tinha uma visão física, mas ele tinha uma visão espiritual, porque vinha diretamente do céu para ele. O Senhor usou falando: olha, o Senhor vai usar a tua vida de uma forma sobrenatural. O Senhor vai te levar a muitos lugares. O Senhor vai usar a tua boca para alcançar muitas vidas. E eu, quando criança, eu pegava aquelas palavras e guardava no fundo do meu coração. E eu fui crescendo, fui vivendo. E quando eu cheguei aos 35 anos de idade, eu olhei, fiz uma reflexão da minha vida e vi que não era nem sombra do que Deus havia preparado para mim. Eu comecei a comparar como estava a minha vida com o projeto que Deus tinha me mostrado já quando eu era pequeno e tinha a vida inteira pela frente. E aí eu comecei a entrar em crise, porque eu falei: não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que Ele planejou a minha vida. E eu comecei a buscar, falei: Senhor, eu sei, eu estou fora da rota, eu estou fora do propósito, estou fora da direção, mas eu quero estar nos teus planos, no centro da tua vontade. E eu então comecei a buscar ao Senhor nesse sentido. E o Espírito Santo começou a falar comigo que ventos viriam e que haveria mudança na minha vida. E eu falava para Gi, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu sei, que Deus vai mudar a nossa vida de uma forma que vai ser definitiva. O Senhor vai nos colocar no centro da vontade dEle. Eu sei, eu estou sentindo o cheiro da chuva. Sabe quando vai chover e você sente aquele cheiro diferente? Você fala: ó, tá vindo chuva, principalmente os mais antigos, né? Você sente o cheiro da chuva. E eu estava sentindo, quando num ano, aproximadamente, fazia mais ou menos um ano que o Espírito Santo vinha falando comigo. Num final de ano, sentado de frente na mesa com um profeta. Esse profeta, estávamos conversando. E de repente ali conversando, a gente sente a atmosfera daquele lugar mudar. Os meus olhos encheram de lágrimas, meu coração, meu corpo mudou, porque eu senti uma atmosfera diferente tomando conta daquele lugar. E eu comecei a chorar. Parecia o Dani aqui, né? A gente não consegue controlar a voz embarga, as lágrimas vêm, o nosso coração, né, bate mais forte, o nosso corpo estremece. E aí de repente o profeta olhou para mim e disse essas palavras: posso te entregar uma palavra profética? Eu disse: pode. Ele disse assim: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eu era lá do Campo Limpo, e eu estava no Grajaú visitando meus parentes e irmãos e amigos em Cristo. E de repente essa palavra veio. E na hora que eu ouvi essa palavra, o Espírito Santo que estava ali, com aquela atmosfera impregnada da presença dEle, testificou no exato momento. O Espírito Santo trouxe ao meu espírito dizendo:
Está aí o que você estava esperando. E foi assim que eu deixei tudo para trás e vim para a fonte de alívio. Ao ouvir a voz do profeta Alain, que hoje é o meu pai, muito mais do que um profeta do Senhor, é o meu pai espiritual. Mas por que eu estou falando sobre mim? Talvez você consiga comparar algo com a sua vida também. Mas o que eu quero falar é sobre algo que sempre chama muito a minha atenção na palavra do Senhor, mas muito mesmo, muito. E para ser breve aqui, não falar demais, eu coloquei até aqui em alguns slides para a gente conseguir acompanhar. Já está aqui, eu aperto aqui, Danilo? Ah, já está aqui. E antes de tudo, eu quero que você fique com essa frase que já é conhecida. Eu fui buscar, viu, apóstolo Adri, na internet, que às vezes a gente ouve de um pastor, mas um pastor ouviu de outro, que ouviu de outro. E lá na internet, essa frase, que eu sei ela de cor, que diz: temos apenas uma vida e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Segundo as pesquisas que eu fiz, é atribuída a Charles T. Studi. Ele viveu entre 1860 a 1931. Ele era inglês e o pai dele era muito rico. Era bilionário, ele tinha muito dinheiro. E deixou uma herança muito grande para ele. Só que ele, o que ardia no coração dele eram vidas. Ele recebeu a herança dele com 25 anos. E ele começou então a distribuir a herança dele para orfanatos, para escolas missionárias, para escolas. E quando ele se casou, de toda a fortuna que ele teve, ele guardou apenas uma porção para ele dar para a esposa dele, para a noiva dele no dia do casamento. E no dia do casamento ele falou: meu amor, esse aqui é todo o dinheiro que me sobrou e eu guardei para você. E aí a esposa dele falou assim: amor, se o Senhor Jesus disse àquele homem rico: vai, dá tudo que você tem aos pobres e me segue, por que é que a gente vai guardar algo? Eu não quero. E doou. E eles saíram em viagens missionárias por muitos anos na China, depois na África. E eles passavam muitas privações, enfermidades. Por vezes eles tinham que voltar à Inglaterra para se recuperar fisicamente. Ele teve filhos também. E depois, quando os filhos, a esposa não podia acompanhar, ele foi para a África fazer a obra missionária. E ele doou a vida dele para o Senhor. E essa frase é atribuída a ele. E quando a gente fala de pessoas que têm uma vida entregue ao Senhor, algo bíblico que me chama muita atenção. Deixa eu ver se está. Tem que ligar, né? Porque aí fica melhor. Acho que não vai rolar não, hein? Está muito longe. Foi? Aí. Eu quero falar sobre nazireado. Sobre nazireus. E esse já é o tema. E eu fiz até um trocadilho ali. Você vai entender. Porque o nazireu, a gente já vai entender o que é. Ele vem da palavra hebraica nazir. E nazir significa consagrado, separado. Então nazir é alguém que é separado, consagrado para o serviço a Deus. E aqui em português a gente conhece como nazireu. E aqui eu coloquei nazir. Eu? Será que sou eu? Será que tem alguma coisa a ver comigo? E é sobre isso que a gente vai falar brevemente.
aquilo ali, ó, que está embaixo ali, é em hebraico, tá? Para aqueles que sabem ler hebraico, não é o meu caso, tá? Mas se você souber ler hebraico, está escrito Nazir ali. Vou ter que pedir ajuda na mídia, tá? Olha lá, o que é ser nazireu? Do hebraico Nazir, tá ali, ó, em hebraico, da raiz Nazar, significa consagrado, separado. Dentro da Torá, que é a lei do povo judeu, que a gente conhece como os 5 primeiros livros, que são todos, é o manual de vida do povo judeu. O Senhor transmitiu a sua vontade através da Torá. É o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. Podia ser um homem ou uma mulher. Próximo. O voto, né? Esse voto do nazireado poderia ter um tempo determinado ou toda a vida. Então quem fazia o voto do nazireado, está lá em número 6, depois você, com mais detalhes, você pode abrir lá em número 6, que vem falando sobre o voto do nazireado. Podia ser um voto de toda a vida, aí era algo que era feito pelos pais, com a direção de Deus, com ali uma vocação que foi dada pelo Senhor, ou a pessoa mesmo, em determinado momento da vida dela, fala, eu vou fazer um voto de nazireado, eu vou ser nazir por um tempo, e durante aquele tempo ele tinha que guardar as regras, as condições que a gente vai falar daqui a pouco, para se dedicar exclusivamente ao Senhor, para estar ali totalmente separado a Ele, para a honra e a glória do Senhor. E é interessante que o nazireu, ele tinha algumas características, algo que ele tinha que manter, que ele tinha que observar, e é sobre isso que a gente vai falar. São 3 principais proibições que o nazireu tinha na vida dele. O primeiro, eles não podiam cortar o cabelo, seja homem, mulher. O nazireu, durante o período do voto, que tinha um período mínimo de 30 dias, se alguém fosse fazer o voto de nazireado, tinha que ser pelo menos no mínimo de 30 dias. Então, né, naquele período eles não podiam cortar o cabelo. Durante o nazireado não podia se cortar o cabelo, nem aparar as pontas, não podia fazer nada. Não podia se aproximar dos mortos, cadáveres, né? Nada morto, nem animais, nem os parentes, nada. E eles deveriam abster-se de vinho, de outras bebidas fermentadas, como vinagre, né? E outras, e nem também o fruto da vide, nada derivado da uva, nem o vinho que é da uva, mas nada derivado da uva, nem as passas, nem comer a uva, nem as cascas da uva, nem as cascas da videira, nada. E a gente vê que tudo isso tem um significado muito especial. Por que que não podia se fazer isso? Quando a gente fala que não podiam cortar o cabelo, a gente já entende que o cabelo ele representa autoridade, submissão. E aí quando aquele não cortava o cabelo, todo mundo via que aquela pessoa era uma pessoa que estava sob a submissão, a autoridade de Deus, de Jeová, de Yahvé. Eles também não podiam se contaminar com os mortos, isso é, tudo aquilo que estava morto, o nazireu não podia tocar, não podia se aproximar. Eu sei que o Espírito Santo também vai trazendo o significado espiritual, porque tudo que era do Antigo Testamento, eles são sombras do que é novo. E daqui a pouquinho a gente já vai entender que o nazireu e o nazireado não está distante de nós. A bebida forte, ela prejudica a mente. Uma pessoa que está embriagada ou sob efeito de álcool,
ou da bebida forte, ela não consegue responder por seus atos. Ela não tem uma coordenação motora perfeita. Você pode ver que quando uma pessoa está embriagada, ela toma as piores decisões da vida dela. Passa vergonha, faz absurdos, porque estava embriagado. E aquele que está a serviço do Senhor não pode ter a sua mente entorpecida com nada. Tem que estar no centro, tem que estar no auge das suas capacidades psicológicas, de tomar as suas decisões. E nós vemos que tudo isso que era físico na vida do Nazireu lá em Israel, para nós é simbólico de algo espiritual. De não contaminarmos o nosso corpo, nem a nossa alma e nem o nosso espírito. Você vê que são 3 proibições. Uma se refere ao corpo, que é justamente ali não se aproximar de cadáveres, de não tocar nada impuro. Porque, por exemplo, quando você toca um cadáver, se tiver ali micro-organismos, tiver ali vírus, bactérias, você vai ser contaminado e o seu corpo vai ser contaminado com aquilo. Então essa medida vem falando de nós preservarmos o nosso corpo. Quando a gente fala de abster-se do vinho, é a nossa alma, a nossa mente, a sede das nossas emoções estarem preservadas. Conforme diz 1 Tessalonicenses 5:23, que nós precisamos manter íntegros o nosso corpo, alma e espírito, o nosso espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor. Não é só o nosso corpo, não é só a nossa alma, é espírito, alma e corpo. E quando a gente fala de não cortar o cabelo, é não cortar a nossa ligação com os céus, estar sempre embaixo da direção. E para nós falarmos um pouquinho mais sobre isso, sobre o nazireado, sobre ser um nazireu, para a gente poder responder então a pergunta, Nazir, eu quero falar sobre 3 personagens bíblicos que tiveram sobre si o voto de nazireado por toda a sua vida. São personagens que, desde o seu nascimento e até antes do seu nascimento até a sua morte, eles estavam debaixo de um voto de nazireado, com seus acertos ou falhas, com seus erros, mas estavam debaixo de um voto de nazireado, que são esses 3, coloquei aí na mesma medida que eles são apresentados na Bíblia: Sansão, Samuel e João Batista, os 2 primeiros ali relatados no Antigo Testamento e o último relatado no Novo Testamento ali já com a chegada de Jesus. E a gente vai trazer algumas características principais. Sansão significa, o nome Sansão significa pequeno sol. As características principais da vida de Sansão: a mãe dele era estéril. A Bíblia não fala o nome dela, mas fala que o Senhor teve um encontro com ela. E disse que daria a ela um filho. E que sobre a cabeça desse filho dela não passaria navalha sobre a cabeça. Isso é, ele não cortaria o cabelo, era o sinal de passar a navalha, era o sinal de que a pessoa estava ali cortando o cabelo, porque ao final do voto do nazireado, como era feito? Ia-se ao templo, ao tabernáculo, raspava-se o cabelo, apresentava-se as ofertas as ofertas de animais, de libação, que era de vinho, de azeite, todas as ofertas, e se raspava o cabelo e se queimava no altar o cabelo, dizendo: meu voto está entregue, Senhor, está aí. E eles queimavam, até eu lendo uma enciclopédia bíblica que eu tenho, porque o cabelo, nas tradições antigas, era um sinal aonde eles entendiam, como também os outros povos, as outras nações, como a sede dos espíritos.
Só que quem se apoderava da vida do nazireu era apenas Deus. Ele estava totalmente dedicado a Deus. Então quando ele raspava o seu cabelo ninguém vai usar a minha oferta, a minha vida, senão ao Senhor. E eu estou aqui, Senhor, colocando em teu altar. Isso diz muito, não dá tempo da gente se aprofundar nisso, mas é algo que me chamou muita atenção. E se você for pegar algo relacionado, você vê, tem algumas religiões de matriz africana que eles raspam a cabeça também, eles fazem semelhante. Então é um princípio espiritual, não é apenas um princípio bíblico, por sentido de falar do cristianismo ou do judaísmo. É um princípio espiritual. Então, é algo que a gente precisa depois, no tempo adequado, né, se debruçar sobre isso e aprender mais sobre isso. Porém, ele era filho de Manoá, e o nome Manoá significa descanso e paz. E através do filho de Manoá, o Senhor trouxe descanso e paz a Israel, que estava sendo atacado pelos filisteus. Ele era da cidade de Zorá, que era da tribo de Dan, fazia ali limite com a terra dos filisteus. E é por isso que o ministério ali de Sansão foi marcado por suas guerras, suas batalhas contra os filisteus. Ele ficou conhecido, isso aí até fora do contexto bíblico cristão, como o homem mais forte do mundo. Foi conhecido por sua grande força. E a gente vê a Bíblia, está lá de Juízes 13 até Juízes 15, falando sobre a história de Sansão. A gente vai ver dos feitos dele. Ele foi um juiz e libertador do seu povo, porque naquela época, após a morte de Moisés, sucedeu Josué. E após a morte de Josué, não tinha um rei ou um líder como Moisés e Josué que estava à frente de todo o povo. Então, à medida que era necessário, Deus levantava juízes. Foram levantados 13 juízes no período ali, depois de Josué até o início da monarquia, que começou com o rei Saul. Então ele foi um juiz e libertador, porque os filisteus vinham, saqueavam, oprimiam, roubavam. E Deus levantou Sansão. O Espírito do Senhor se apoderava da vida dele. E ele ia contra os filisteus, e através da vida de Sansão, Deus trazia grandes livramentos ao seu povo. E o Espírito de Deus me diz que Ele também tem levantado aqui neste lugar pessoas que também têm esse mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, e tem um coração consagrado ao Senhor para trazer livramento a muitas vidas. A força que ele tinha não é porque não era dos seus músculos, não era da sua, como é que fala, a estrutura óssea, não. A força dele vinha do Senhor. E ele julgou Israel por 20 anos. Nós sabemos da história de Sansão, teve um fim trágico. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Vim falar de alguém que dedica a sua vida para servir ao Senhor. O segundo personagem que nós citamos, Samuel, nessa foto aí, que eu localizei pela internet, você vê ali Samuel, criança, com a sua túnica de linho, com seu éfode de linho, conversando ali, sendo instruído pelo sumo sacerdote Eli. E o nome Samuel significa Deus ouve, ou Deus ouviu. Nós vemos que a sua mãe também era estéril. Ana era estéril. A gente, lá no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, você vê falando sobre a história de como ele foi gerado. E Ana orava e clamava por um filho ao Senhor. O pai de Samuel chamava-se Eucana, que o nome dele significa pedir ao Senhor. Queridos, como é interessante você ver como os nomes bíblicos estão relacionados
o chamado, né? Pedir ao Senhor. E Ana significa cheia de graça, porque ela foi agraciada por Deus de uma forma tão intensa. Deus trouxe graça ao coração. Graça é um favor imerecido, é um favor que a pessoa realmente não merece. Ele cresceu em Siló, que é da tribo de Efraim, que é onde o tabernáculo ficou erguido no tempo dos juízes. Ainda não tinha o templo, ainda era o período dos juízes, e lá em Siló, o tabernáculo estava, e assim que Samuel foi desmamado, ele foi entregue aos cuidados de Eli, o sumo sacerdote, para ser ensinado. E ele ficou conhecido por seu caráter ilibado, isso é, irrepreensível. Uma pessoa de um caráter íntegro. Foi juiz, profeta e sacerdote. E julgou Israel por toda a sua vida. Quando ele já estava velho, não tinha mais condições de sair pela nação julgando o povo começou a dizer: Samuel, a gente não tem nada contra você, mas os teus filhos não são como você. Então, nós queremos que você unja um rei para nós. Mas durante toda a vida de Samuel, ele serviu ao Senhor, sendo juiz, sacerdote e profeta. E uma história muito conhecida sobre a vida de Samuel é quando ele pequeno estava lá no templo, e antes que a lâmpada se apagasse, ele estava lá deitado, e ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Pequeno. E ele correu até Eli e falou: pois não, Eli, o que você precisa? Teu coração está assim? Porque quando a gente fala, né, Samuel era como um filho para Eli, sim ou não? Ele tinha como um filho, era um filho. E ele ouviu, no ouvido dele, ele ouviu Eli chamando ele. Ele se levantou e prontamente foi até Eli. Pois não, eis-me aqui, o que você deseja? Só que às vezes, pega-se agora, traz um pouco para o nosso contexto. Um líder que está treinando alguém. Um pai que está treinando um filho. Um discipulador que está treinando um discípulo. E de repente, ouve-se uma voz chamando o teu nome. Você iria ou fingiria que não ouviu? Você iria ou diria: já estou deitado, já estou quente aqui, não vou sair no frio? Você iria ou falaria assim: ah, ele que faça, eu não vou levantar agora? Mas Samuel já tinha um coração entregue. Ele não pensou duas vezes, ele se levantou, ele foi e falou: pois não, Eli, você me chamou? Não, filho, eu não te chamei, vai se deitar. Ele se deitou e de repente, novamente, Samuel, Samuel, ele falou: Eli, agora eu ouvi mesmo, é Eli, está me chamando, foi lá. Você me chamou, Eli? Não, eu não te chamei. Torne-se a deitar. E aí na terceira vez Eli entendeu que Deus estava chamando a Samuel. Ele falou: filho, eu não te chamei, mas deite-se lá. Se você tornar a ouvir essa voz, você diz assim: fala, Senhor. Pois não, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E assim foi. E naquela noite Samuel teve um encontro com Deus, porque a vida dele já era totalmente voltada para o Senhor. A vida de Samuel era estar no templo aprendendo, servindo, ajudando, ministrando. E um dia o próprio Deus chegou e falou: agora é tempo de eu te levantar como profeta.
E ele trouxe toda uma palavra pesadíssima para uma criança. Mas ele não era uma criança qualquer. Ele era um nazireu, alguém totalmente separado ao Senhor. Você já imagina? Quando ele acordou, ele ficou com medo, ele não queria chegar para o pai dele, o sumo sacerdote, aquele que era o mais respeitado da nação, Eli, e contar o que Deus tinha falado a ele, porque Deus tinha falado: olha, o que eu vou fazer, quando as pessoas ouvirem, vão tinir os 2 ouvidos. Essa geração sacerdotal, ela vai ser extinta, porque Eli não soube corrigir os seus filhos, porque os seus filhos fazem aquilo que é repreensível, e ele não os repreendeu. E aí, Eli chegou e, pela experiência que ele tinha com Deus, ele falou: Samuel, te chamaram de novo, Samuel. Penso eu, a Bíblia não diz. E aí ele olhou para o rostinho de Samuel, e ele já entendeu tudo. Ele falou assim: olha, conte-me tudo e não me esconda nada. E Samuel então começou a relatar. E a Bíblia fala que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Às vezes nós vemos profetas entre nós, mas às vezes o profeta deixa a sua alma se envolver, ou ele fala alguma coisa da sua alma, da emoção, mas a Bíblia fala que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Isso fala logo no início da vida dele, mas eu entendo que isso valeu por toda a vida. Sabe por quê? Porque no final da vida de Samuel, quando o povo pediu um rei, e isso aos olhos de Samuel foi errado, foi porque o rei de Israel era o Senhor, era uma teocracia, mas o povo queria um rei conforme as outras nações. Ele falaram para Samuel: Samuel, todas as outras nações têm rei, a gente não, a gente também quer um rei igual às outras nações. E aquilo aos olhos de Samuel foi errado, e Samuel ficou chateado e foi falar com o Senhor, e o Senhor falou: não, Samuel, eu vou dar um rei para eles, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E quando então o povo estava reunido lá, era tempo da colheita, estava tudo prontinho, era só colher aqueles campos bonitos. Aí Samuel falou para eles: é tempo da colheita, né? Isso, é tempo da colheita, Samuel. Então reúne todo o povo. Reuniram todo o povo. Eu quero agora que vocês apresentem as queixas perante mim. De quem eu peguei o cordeiro que não deveria, de quem eu tomei algo que eu não deveria, a quem eu magoei, a quem eu feri, o que eu falei de errado, o que foi que eu profetizei da minha própria carne. Pode falar, pode falar. Ele já era um ancião, já estava no fim de seus dias. E o povo falou assim: não, Samuel, nós não temos nada contra você. Você nunca pegou nada de nós indevido. Você nunca fez nada errado. Aí Samuel falou: Deus é testemunha entre nós então, que eu não oprimi vocês, que eu não tomei nada que não devia de vocês. Mas para vocês entenderem que aquilo que vocês estão fazendo e pedindo ao Senhor é errado, o Senhor vai mostrar agora se eu tenho razão naquilo que eu estou falando, ou se vocês têm razão ao pedir um rei. Que o povo estava se achando no direito deles. E Deus começou a trovejar, conforme a palavra de Samuel. E veio chuva de saraiva, começou a destruir todo o povo, ajoelhado: misericórdia, Samuel, tem misericórdia de nós erramos, reconheceu. Porque Deus agia, porque Samuel era boca profética. Para a gente não se estender muito, deixa eu ver que oração aqui. O tempo voa, né? Falando sobre João Batista, tá aí ele com a sua roupa de peles de camelo, ali simples, e o nome João significa Deus perdoa. Batista não é sobrenome, tá? De João.
Batista que significa que ele batizava. Então, João, o que batizava, João Batista, tá bom? Ele também, a sua mãe era estéril. Olha aí a ligação. Às vezes você está falando assim, olha, eu não tenho nenhum discípulo ainda, eu não tenho nenhum filho espiritual. Mas Deus está trazendo para você, viu? Alguém que vai ser consagrado e vai fazer a diferença nessa terra. Seja como Ana, não cesse de clamar. Seja como Isabel, não deixe de estar na presença do Senhor. Ele era filho de Zacarias, que significa Deus lembrou. E de Isabel, consagrada ao Senhor. Ele cresceu até a idade adulta no deserto da Judéia. O Senhor o impelia ao deserto. Tem aqui até alguns fatos bibliográficos sobre a vida de João Batista, mas o tempo não nos permite. Era conhecido por suas vestes de pele de couro, né? De couro de camelo, cinto de couro. E também pela sua mensagem que pregava de arrependimento. Ele foi o maior dentre os nascidos de mulher. Palavras de Jesus. Dentre os nascidos de mulher, não há outro maior do que João. E ele morreu, né? Por ordem de Herodes, sendo decapitado. Então ele viveu há cerca de 32 anos, por ali, que ele começou. Ele era mais velho que Jesus, cerca de 6 meses. Então ele preparou o caminho do Messias. Fiz uma tabela comparativa aqui entre os três. Pode passar. Mas não vai dar para ler, eu também não vou ler. Depois, se vocês quiserem, eu vou mandar. Vou transformar em PDF, vou mandar, porque às vezes você quer guardar. Fala ali da mãe, do pai, o local onde exerceu o seu ministério, né? Eu fui ali levantando algumas coisas, algumas de cabeça, algumas coisas eu pesquisei, mas depois eu mando todo esse slide para você, porque quero fazer o encerramento aqui, trazendo a aplicação dessa palavra para o que o Espírito Santo tem hoje. Pode, por favor, desligar, Danilo? Eu queria que você voltasse, não só os seus olhos, mas toda a sua atenção para mim. A Jéssica, que escolheu os louvores, né? Ela não sabia da ministração, mas o primeiro louvor que a gente começou a cantar hoje dizia: sou nazireu de Deus. Quem se lembra? Sou nazireu de Deus. Vai, Dani, põe aí. Gente, eu estou emocionado aqui, esqueci a letra. Eu só lembro do nazireu de Deus. Isso, minha comida, minha bebida. Obrigado. Minha comida. Dá o tom aí. Minha casa não é aqui, nasci profeta, sou nazireu de Deus. Vocês já entenderam, né? Vamos em frente. Então, esse hino não foi escolhido por acaso, eu creio que obra do Espírito Santo. Todo filho, todo aquele que é nascido de Deus, ele é um nazireu. Amém? Isso é novidade para você? Creio que não. Todo aquele que é filho de Deus é nazireu. Por quê? O nazireu era um voto para servir ao Senhor. E talvez você já nasceu pertencendo ao Senhor e vai ser nazireu por toda a sua vida. Mas talvez você conheceu Jesus agora. Como a pastora disse, depois de alguns anos, não vou falar, viu, pastora disse? Não vou expor aí. Pode falar, pastora disse. A pastora disse que conheceu o Senhor com 40 anos de idade. Acho que faz uns 2 anos, né? Mais ou menos, pastora?
Tô querendo dar ajuda aí para a pastora Dice, mas ela não tem problema com isso. É mais uma piadinha, né? Tem pessoas que encontram o Senhor no leito de morte. E quando a gente, então, entende que a nossa vida é para servir ao Senhor, que é para fazer a diferença nessa terra, a gente então começa a refletir sobre os planos de Deus, os propósitos de Deus e aonde a nossa vida está caminhando. Quantas vidas nós alcançamos com o nosso testemunho? Quantas igrejas nós estabelecemos que o Senhor colocou no nosso coração que deveríamos estabelecer? Quantas células multiplicamos, grupos de alívio? Quantas pessoas nós tocamos com a nossa unção, seja com palavras ou sem elas? Quantas pessoas nós testificamos do amor de Cristo? O nazireu não estava preocupado com segunda-feira, o que ele ia fazer lá no serviço dele. O nazireu estava comprometido com o que ele iria fazer para o Senhor. Tudo girava em torno do que ele faria para o Senhor. As outras coisas iam complementando, mas a essência da vida dele, a essência do que ele fazia, de quem ele era, da identidade dele, era servir ao Senhor, porque ele era nazir, ele era nazireu, ele era consagrado, ele era alguém que tinha uma aliança específica e especial com Deus. Eu sou nazireu. Você também é nazireu, e você precisa entender isso de uma vez por todas. Não contamine o teu corpo com vícios, com situações que venham trazer degradação ao teu corpo. Não contamine a tua mente. É só com vinho? Não. Assiste um filme perturbador para ver como a tua mente fica depois dele. Assiste. Modo de dizer, não assista, tá? Estou falando assim, quem assiste, ao final dele, não só a mente, já teve filmes que eu assisti, que eu tive depois problemas de opressão espiritual. Demônios, vamos falar o nome? Demônios perturbando o teu sono, perturbando tua mente. E depois eu chegava e Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo, eu te avisei. Quando você começou a assistir, eu falei para você parar. Quantos aqui começam a fazer algo que não deve e o Espírito Santo fala assim, não faça? Deixa eu ver as mãozinhas. Quem não levantou a mão precisa do Espírito Santo urgente, viu? É sério, não é piada. Se isso não está acontecendo na tua vida, o Espírito Santo não está mais em você, já se afastou de você. Porque quem tem o Espírito Santo fala assim, filho, não faça isso. Ou você então já permitiu que o Espírito Santo se afastasse de você. Se você não tem ouvido, corra para os pés dele e fala, Espírito Santo, eu preciso de ti. Não deixe. Por último, a questão do cabelo, não quebre, não corte a aliança que você tem com Deus. Não deixe de estar embaixo da submissão dele. E para finalizar tudo aqui, sintetizando toda essa palavra, eu quero falar sobre Adão. Um dos salmos de Davi fala no 139, salvo esquecimento aqui, mas se eu não me engano é o 139, fala, entreteceste-me no ventre da minha mãe.
falando que aquele ser sem forma ainda, Deus foi lá no ventre da mãe ali moldando, preparando, dando cada detalhe. E assim foi com a tua vida. O Senhor te planejou, o Senhor te projetou, o Senhor deu cada detalhe. E às vezes mesmo aqueles detalhes que você não gosta, que você acha que você não gosta, há algo específico pelo qual o Senhor permitiu que fosse assim. E o Senhor te moldou, mas tem um que Ele, com as suas mãos, pegou o barro, o pó da terra, moldou o corpo com cada detalhe. E quando Adão já estava pronto, ali do molde de barro, Ele soprou nas narinas e veio o fôlego de vida. E Adão então falou: você é feito à minha imagem e semelhança. Deus falou a Adão: você é como eu te formei conforme a minha semelhança, conforme a minha imagem. Esse jardim está todo à tua disposição. Crescei, multiplicai, cuida, zela do jardim. O Senhor estava falando assim: filho, eu te criei com as minhas mãos e te dei características únicas para que você cuide do jardim que eu coloquei sobre a tua responsabilidade. O Senhor está dizendo isso para você. Mas assim como o Nazireu, Adão também tinha algo que ele não poderia, não deveria fazer. E não 3 proibições, mas Deus só tinha dado uma direção a ele: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E iludidos pela serpente, que até hoje continua tentando enganar. Eva tomou, comeu e deu ao seu marido, que tomou e comeu. E eles foram então, quando chegou o momento da viração do dia, à tarde, o Senhor chegava e passeava com eles pelo jardim. É interessante, estava falando esses dias até para alguém, não sei se foi no H-Max, algum lugar, que quando você vai fazer alguma coisa agradável, quem trabalha no shopping fala: eu vou para o shopping trabalhar. Mas se você vai se divertir, você fala o quê? Vou passear no shopping. É ou não é? Quem trabalha no parque, de alguma maneira tem um serviço no parque: vou para o parque. Você vai... Hoje? Não, eu trabalho lá, vou para o parque, vou trabalhar. Mas quem fala: eu vou passear no parque. É algo sempre agradável. É ou não é? Alguém tem um passeio que é ruim? Vamos passear? Não quero passear não, ruim demais. Passeio é sempre agradável. E Deus vinha passear com eles na viração do dia, todos os dias. Você já pensou? E aí chegava o Senhor: e aí, Adão? Pôs o nome em quem mais aí? Deu nome para girafa, ó. Tem cara de girafa? Tem. E esse aqui, já deu nome? É o elefante. Gostei, muito bom. Tem um monte ainda, Deus, mas eu estou bolando o nome para cada um deles. Estou cuidando deles. E Eva ali depois, junto, passeando e conversando. Pensa nos momentos de comunhão, de intimidade. Qual é a pessoa que você mais gosta de estar? Pensa aí. Talvez seja teu marido, a tua esposa. Talvez seja um amigão daquele. Sabe aquele que, sempre quando você está triste, mas você fala: não, aquela pessoa é top. Toda vez que eu vou, é tão gostoso ficar com ele. Agora multiplica isso por milhares de vezes mais e pensa você passeando pelo jardim com o Senhor. E de repente o pecado veio e o Senhor os colocou para fora do jardim. Colocou 2 querubins na divisa para que eles não pudessem voltar. E colocou uma espada flamejante que ficava circulando o jardim para se certificar que realmente eles não voltassem. Tem gente que quando perde a esposa ou o marido, ou alguém que ama muito, a pessoa não aguenta a dor e a pessoa se mata. Já ouviram casos assim?
minha vida não faz mais sentido sem essa pessoa. Eu vou me matar, porque a minha vida perdeu sentido. Agora pensa Adão, pensa Eva, com a comunhão intensa que eles tinham com Deus, agora não poder mais desfrutar dessa comunhão, como não foi difícil. Eu fico imaginando o sofrimento que você está passando agora. Sim, você que o Espírito Santo está distante de você. A angústia do teu coração, o desespero do teu coração, e nada tem suprido essa carência. Mas Jesus, o segundo Adão, ele veio para poder novamente nos fazer entrar no jardim, estar em comunhão com Deus. Jesus veio e Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós, através do véu que foi rasgado, que é o seu próprio corpo, pudéssemos chegar e passear com o Senhor pelo jardim a cada dia, tendo comunhão com Ele, passeando com Ele. Repita assim após mim: Senhor, nessa manhã eu entendi que eu sou nazireu, e a minha aliança contigo, Senhor, é por toda a vida. E eu não quero contaminar, Senhor, a minha vida, porque eu tenho uma aliança contigo. E conforme eu vi hoje, Senhor, todo nazireu tinha um propósito: para servir ao teu reino. E eu quero te servir, seja sendo um profeta, um pastor, evangelista, mestre, apóstolo, diácono, Senhor, o que for, eu quero fazer. O meu coração está ligado ao teu. Eu quero estar no jardim contigo. Eu quero passear nesse jardim contigo. E o Senhor comigo. Me perdoa, Senhor, pelos meus erros. E eu declaro nessa manhã, reforço a minha aliança contigo. E que não me desviarei dos teus caminhos, nem dos teus propósitos para mim. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.